Bom dia, vascaíno e vascaína. Deus abençoe cada um de vocês. Um dia muito rico em bênçãos. Meus amigos, eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Nos ajudem aí a chegar à marca de 50 mil inscritos. Eu peço aí a galera para deixar o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, sem demoras, porque a gente tem vários assuntos a tratar. A gente vai falar aqui sobre a partida importante que o Vasco da Gama terá contra a equipe do Santos no próximo final de semana. Vamos também mencionar aqui o dia decisivo que é hoje com relação à compra do Benítez e a situação das eleições aí do Vasco da Gama. Hoje a gente deve ter novidades aí na parte da tarde. E meus amigos, o Vasco tem um compromisso muito importante contra a equipe do Santos. É um compromisso de vida ou morte. É vencer ou vencer. Jogo em São Januário, domingo, às 16 horas. O Vasco não vence a São Januário há mais de 3 meses, desde o dia 6 de setembro. O Santos vem aí de uma derrota contra o Flamengo aqui no Maracanã. O Santos está com a sua cabeça voltada aí para o jogo contra o Grêmio na Libertadores e pode colocar uma equipe alternativa para jogar com o Vasco da Gama no próximo final de semana. Marinho, um dos principais jogadores do Santos, não vem ao Rio de Janeiro, pois está suspenso. O Vasco ocupa a 17ª colocação. Os clubes que estão acima do Vasco já abriram aí uma gordura, então é importante o Vasco da Gama vencer. Não há outra alternativa. Ontem, o presidente Alexandre Campelo, mesmo estando lá em Portugal, onde ele trata aí as tratativas da venda do lateral Natan, ele confirmou que o técnico português Ricardo Sapinto continua no comando do Vasco da Gama. O Ricardo Sapinto terá problemas para poder escalar a equipe. 3 jogadores aí suspensos, que é o Léo Gil, o Neto Borges e o Thales Magno. Me preocupa essa situação do Thales, porque o Thales voltou a jogar bem nessa partida contra o Fluminense e mesmo o Thales não estando na melhor forma técnica dele, é um jogador aí que vai fazer falta, porque lá na frente, com Vinícius e também aí com o Gustavo Torres, a equipe não anda, né? Para o lugar do Léo Gil deve entrar o Andrei e no lugar do Neto Borges deve jogar aí o Henrique, um jogador que a gente já conhece já há muito tempo. Então hoje começa a preparação aí. Ricardo Sapinto vai ter mais uma semana para mudar a cara desse time do Vasco, para enfim jogar futebol. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E meus amigos, hoje é um dia determinante, decisivo para a compra do Benítez. O Vasco tem a preferência até hoje para exercer essa compra do Benítez, certo? Ontem os detetives vascaínos falaram com o dirigente do Independente. Ele vê hoje essa compra muito pouco provável de acontecer, mas eu estou muito otimista, né? A gente tem que ter fé. Acho que o Benítez é um jogador muito importante para o Vasco da Gama. Não me imagino o Vasco sem o Benítez. Segundo o dirigente lá do Independente,
o Benítez tem apenas duas propostas, uma do mundo árabe e outra da Major League Soccer, do futebol lá dos Estados Unidos, certo? A gente aguarda aí para a gente poder ver. É importante que o Vasco da Gama resolva essa situação o mais rápido possível, porque se a gente perder o Benítez, aí vai ficar muito ruim. Lembrando que são 4 milhões de dólares por 60% do passe de Martim Benítez. E a gente pode ter uma novidade nessa situação ainda hoje. Por quê? Hoje a gente vai ter o julgamento aí, ou melhor, parte do julgamento. O julgamento está marcado para o dia 17, mas o desembargador, relator da ação, deve dar o seu voto hoje, com relação ao voto aí de quem será o novo presidente do Vasco da Gama. Então a gente deve ter um voto hoje aí do desembargador Camilo, e a gente aguarda aí para ver qual vai ser a conclusão disso tudo. Perfeito? É o seguinte, hoje existe uma decisão no STJ que aponta o Levin como presidente, o sucessor do Alexandre Campelo. A gente aguarda o colegiado julgar para confirmar ou não esta decisão aí. Dia 17 será sacramentada toda essa situação, até porque o Levin já disse que não vai recorrer. A decisão que ficar, assim será feita. A possibilidade do Vasco da Gama comprar Martim Benítez passa pelo fato do Levenciano ser ou não o presidente do Vasco da Gama, porque o Campelo falou que não vai mexer com isso, certo? E o Jorge Salgado também não tem planos para tal ação. Então a gente tem que torcer aí para o Levin, para ele ter aí uma decisão favorável, para ele começar a fazer essa transição o mais rápido possível com o Alexandre Campelo, principalmente do departamento de futebol, para a gente poder salvar o ano vascaíno. Esse ano é um ano ainda que dá para a gente poder recuperar. O Vasco depende de si. As 5 próximas rodadas aí do Vasco da Gama são muito importantes aí, que o Vasco vai jogar contra equipes que estão aí brigando para não cair, são adversários diretos, e a gente precisa de sustentabilidade no futebol. E essa sustentabilidade passa pela compra do Benítez e passa também aí pelo fato do Levenciano ser o novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Lá por volta de 1h30, por aí, a gente vai fazer um plantão para a gente poder acompanhar aí esse voto do desembargador Camilo, que deve acontecer hoje, certo? Meus amigos, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Agradeço a todos pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Muito obrigado. Valeu.